Hoje é apresentar o Espírito Santo como um morador e não um hóspede, tá? E eu gostaria que você abrisse novamente a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a gente já leu isso, mas é importante que você olhe aí na sua Bíblia. Eu sei que foi projetado aqui, agora não está projetado. Eu quero que você olhe na sua Bíblia e você perceba as palavras que o apóstolo Paulo tem dito aqui para a igreja de Corinto e também que serve para nós hoje. Versículo 19, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos em reverência ao Senhor nesse momento. Pai, nós abrimos Tua palavra agora e a nossa oração é para que o Espírito Santo, que está aqui, que habita em nós, Ele nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a compreender a maneira como deve ser o nosso relacionamento com Ele, e que Teu Espírito Santo hoje nos mova a tomar decisões que sejam decisões agradáveis ao Senhor, decisões que glorificam o nome do Senhor. Pois é isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já foi hóspede em algum lugar? Eu acho que todo mundo já foi hóspede em algum lugar, né? Você já passou algum dia ou alguns dias na casa de alguém? Ou você já recebeu alguém na sua casa para se hospedar? Né? É interessante que a gente entenda essa relação, né? De ser um morador efetivo e um hóspede. Tem muita diferença. Se você já se hospedou na casa de alguém, você sabe disso. Ou se você já se hospedou num hotel, no Airbnb, não importa. Há uma grande diferença entre ser um morador e ser um hóspede, né? O hóspede não tem acesso a todos os lugares, né? Quando você se hospeda na casa de alguém, você não entra no quarto do casal, você não abre a geladeira, né? Por mais intimidade que você tenha com a pessoa, você não chega lá abrindo a geladeira, deixa eu ver o que tem aqui, né? E quando você hospeda alguém, a mesma coisa, né? Existe um certo constrangimento. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui, tá bom? No mês de outubro é um mês de missões, tá? E todo mês de missões e todo ano nós fazemos uma conferência no finalzinho do mês. E nós convidamos os missionários que nós apoiamos, nem todos, porque nós, com esse valor aqui, nós apoiamos 104 projetos missionários, 104 missionários. E existem alguns que estão em outra parte do mundo, Japão. Então, é impossível a gente conseguir ter todos aqui. Mas nós convidamos os missionários para virem para cá e ficarem conosco sexta, sábado e domingo, né? E nós fazemos um desafio para a igreja, né? De hospedar um missionário na sua casa. Às vezes é um missionário solteiro, uma missionária solteira, às vezes é um casal, às vezes é um casal com um filho, e nós já tivemos aqui missionários, né, que tinham 5 filhos. Agora imagina, né? Eu vou hospedar um casal com 5 filhos, 7 pessoas. Imagina a situação, tá? Mas por que eu estou falando isso? Eu quero animar vocês a pensar sobre isso, tá? Outubro está aí, parece que vai estar longe, mas não está aí, tá? Então, comece a orar desde já
e se coloque à disposição para hospedar. Agora, o hóspede, quando ele entra numa casa, ele fica constrangido. Pelo menos eu fico. Você não sabe como que você se comporta, você não sabe o que você faz, quais são as rotinas da casa. Então, hóspede, ele tem uma maneira de se relacionar com quem está hospedando. O morador não. O morador, ele tem acesso, ele tem a chave, o hóspede tem acesso limitado. Quando você vai para um Airbnb, chega lá, eles te dão um acesso limitado, te dão uma senha, e você entra ali aqueles dias que você pagou e depois a senha é trocada e pronto, você não tem mais acesso. O morador, ele tem acesso. O hóspede, quando chega alguma coisa, imagina você chegando na casa de alguém para ficar 2, 3 dias, e você olha e fala assim: essa mesa não está legal aqui, eu vou pegar essa mesa aqui e vou pôr para cá, aqui fica melhor. Você faz isso? Não. Mas o morador faz. Um dia você chega lá, a mesa está ali, aí no outro dia você vai ver a mesa está do outro lado, e maridos desatentos, eles chegam no automático, vai colocar as coisas aqui, e de repente caiu. Por quê? Cadê a mesa que estava aqui? Tem 10 anos que a mesa estava aqui, mas a mulher decidiu pôr do lado de lá. Então, o morador, ele tem esta liberdade, ele tem acesso, ele pode trocar as coisas, ele pode mudar, ele pode fazer o que ele quiser. A minha ideia aqui é que o Espírito Santo não é hóspede na nossa vida. Ele é morador. Ele habita aqui. E como morador, ele precisa ser tratado como morador. Ele precisa agir como morador e não agir como hóspede. Ele precisa ter liberdade. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, tá? A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a partir do momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que não podemos fazer nada para mudar essa situação, a partir do momento em que nós entendemos que a morte de Cristo, ela foi eficiente, suficiente para pagar o meu pecado, para cancelar a minha dívida diante de Deus, a partir do momento em que eu me coloco diante do Senhor Jesus e eu entrego a minha vida a Ele, eu o recebo como meu Salvador, a partir deste momento, o Espírito Santo passa a habitar. O Espírito Santo comunica vida com a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: Ele nos deu vida estando nós mortos. Então, a partir do momento em que eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele habita em mim. Esse é o famoso batismo do Espírito Santo, que não é uma experiência extra conversão, não é uma experiência que vai te dar um arrepio, tá? É o momento em que o Espírito Santo comunica vida àquilo que estava morto. A vida de Deus passa a habitar dentro de nós. Ele é um morador. E nós precisamos entender isso. Se você aqui é um crente em Jesus Cristo, entenda bem o que eu estou te falando. Eu não estou falando se você pertence a uma religião, correligião, se você cumpre rituais religiosos. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo o seguinte: a partir do momento em que você é um salvo por Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Você não precisa orar pedindo: vem Espírito Santo. Aliás, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, ele diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, se tem alguém pedindo para que o Espírito Santo venha, essa pessoa não é salva. Mas uma vez que o Espírito Santo habita em você, você não precisa convidar ele para vir. Ele tem acesso livre, ele tem as chaves, ele tem
liberdade para fazer o que Ele quiser aqui dentro. Quando você convida alguém para vir à sua casa, dia tal, hora tal, você vem aqui em casa. E você fica naquela expectativa. Às vezes você dá uma ligadinha, né? Você vai vir mesmo? Você não esqueceu? Estou te esperando. Mas a partir do momento em que a campainha toca, e que a pessoa entra, você precisa chamá-la de, venha na minha casa. Ela já está ali, ela já está presente. A partir do momento em que nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele é um morador. E eu quero trabalhar algumas questões hoje. Em primeiro lugar, há uma promessa, gente, de presença permanente. Lembra, se você estava aqui semana passada, eu falei um pouco sobre isso. Tá? Se você não estava aqui, pode entrar no nosso canal no YouTube e pegar a mensagem e ouvir. Mas há uma promessa de presença permanente. É isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário, morada. O Espírito Santo habita. Agora, por que há uma confusão? Porque existem dois testamentos na Bíblia: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existia a maneira como Deus governava o mundo no Antigo Testamento e uma maneira como Ele governa o mundo agora no Novo Testamento. E às vezes há uma confusão. O que acontece no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo vinha, capacitava pessoas para exercerem certas funções, e depois o Espírito Santo saía. Então, existem alguns exemplos, eu coloquei só alguns aí, tá? Bezalel foi um homem que foi tremendamente capacitado por Deus para fazer trabalhos manuais, joias, para adornar o templo. Então, o Espírito Santo capacitou, você encontra isso lá em Êxodo. O Espírito Santo capacita esse homem. Depois que ele exerce aquele papel, aquela função, o Espírito Santo saía. E isso acontece com outros personagens bíblicos. Por exemplo, Sansão, né? O Espírito Santo vinha sobre ele e ele tinha uma força extraordinária, né? E nós temos vários relatos de maneira como ele tinha uma força extraordinária. Quem fazia isso? O Espírito Santo, que vinha sobre ele. Depois que ele exercia essa função, o Espírito Santo saía. Rei Saul também foi tremendamente capacitado pelo Espírito Santo para reinar, para governar. E depois o Espírito Santo saía. Um exemplo muito clássico: Ciro, rei persa, era um ímpio, gente. Agora, olha só, Deus agia em ímpios. E o Espírito Santo se apossava de Ciro para que ele exercesse uma função, um papel, cumprisse um propósito, um plano de Deus. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava as pessoas. Ele ia e ele voltava. Ele não ficava dentro dela. A atuação do Espírito Santo, ela era temporária. Ela não era permanente. Diferente do Novo Testamento. Agora, com essa ideia, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no Salmo 51. E é um dos versículos mais mal entendidos e mal interpretados pelo mundo cristão evangélico. Salmo 51, versículo 11. Dá uma olhada só. Quem está falando aqui? Davi. O rei Davi. E olha só o que ele diz aqui. Ele está orando e ele faz o seguinte para Deus:
não me repulses da tua presença, nem retires o teu espírito. E fazendo essa leitura com os olhos do Novo Testamento, algumas igrejas estão ensinando o seguinte: é possível você perder o Espírito Santo. É possível o Espírito Santo sair de você. Olha aqui o que Davi diz. Então, em primeiro lugar, Davi está vivendo num período onde o Espírito Santo não habitava em pessoas. Davi sabia que ele precisava de Deus para governar a nação, para tomar decisões acertadas, decisões sábias, para planejar suas guerras, para ser vitorioso. E o que acontece aqui? Davi, ele comete um pecado, e esse salmo foi escrito depois do pecado de Davi com Batseba. Tá? E o que Davi está fazendo aqui, ele está reconhecendo que se Deus não estiver com ele, se o Espírito Santo não o capacitasse, ele não teria condições de governar. E é por isso que ele diz: não retires de mim o teu Espírito, ou seja, não permita que ele não venha mais sobre mim. E não que Davi estava com medo de perder o Espírito Santo. Tá? Por quê? O Antigo Testamento era completamente diferente. Agora, no Novo Testamento há uma mudança disso, e nós vimos semana passada: eu rogarei ao Pai, nós estudamos João 14, né? Eu rogarei ao Pai, Jesus falou, e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Então, Jesus aqui está andando lado a lado com seus discípulos, e Ele chega e diz: eu vou sair, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro, e eu não vou explicar de novo o que eu já expliquei semana passada, né? Um outro Consolador, para que ele esteja para sempre com vocês. Se você olhar aqui na primeira carta de Coríntios, vira uma página, capítulo 3, versículo 16, olha o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está tratando com os crentes, no sentido de que eles entendam que Deus habita dentro deles. Deus não vem e vai. E isso é importante quando a gente toma as nossas decisões. Em João 14, né, Jesus está falando: e o Pai enviará um Espírito, e nós... Veja o que Jesus diz lá em João 14, 23. O Pai enviará um Espírito, e nós habitaremos em vocês. Nós. Porque nós cremos num Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito. 3 em um só. O Espírito Santo habitando em nós, é Deus habitando em nós. E isso deve dirigir as nossas ações, nossas decisões, os nossos pensamentos. Então, um crente não precisa orar para que o Espírito Santo venha. Tem uma música bonita do cantor cristão, mas teologicamente errada, né? E aqueles que acreditam que o cantor cristão é inspirado, o cantor cristão não é inspirado. Esse livro aqui é inspirado. O cantor cristão não é inspirado. São músicas boas, tem boa teologia, mas tem um hino lá que diz para o Espírito: vem, visita a tua igreja. Pronto, matou toda a teologia do Novo Testamento. O Espírito Santo não visita a igreja, ele habita a igreja. A igreja foi formada pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, né, Jesus faz uma promessa. Tá? Ele fala para os seus discípulos: olha, vocês vão receber poder
ao descer sobre vós o Espírito. E é interessante, até aquele momento o Espírito Santo não habitava. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito. Jesus disse, até esse momento o Espírito não habita em vocês porque eu estou aqui. Mas quando eu for, vocês vão receber poder. E Jesus, quando dá essa ordem em Atos 1:8, nós já estudamos isso, né? Vão para Jerusalém, espera que do alto vocês sejam revestidos de poder e serão as minhas testemunhas. Em Atos capítulo 2, então a igreja é formada, a igreja é batizada com o Espírito Santo. Então a descida do Espírito Santo. Jesus morre, ressuscita, é exaltado, e no momento em que ele é exaltado, o Espírito Santo é enviado para compor, para formar a igreja. Então, o Espírito Santo não visita a igreja. O hino é bonito, mas ele é teologicamente errado. O Espírito Santo não visita, ele habita a igreja. Sua presença ela é constante. A presença do Espírito Santo, ela é uma consequência direta da nossa redenção. Se você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Se você não é salvo, o Espírito Santo não habita em você. Então, o Espírito Santo é uma consequência direta da nossa redenção. Fomos comprados por preço. E aí, uma segunda verdade é a questão da transferência de propriedade. Tá? O apóstolo Paulo vai dizer aí para nós, né, que nós não somos de nós mesmos. Nós somos comprados por um preço. É aquela ideia de propriedade. Quando você compra uma casa, né, você assina um contrato, você assina um documento, e aquele documento diz o seguinte: esta casa agora tem um novo proprietário, essa casa agora pertence a uma outra pessoa. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Agora imagina uma coisa. Imagina que você comprou uma casa. Você foi lá, visitou a casa. Até então você é um visitante, né? Você olhou tudo que tinha lá e você gostou. E você falou, eu quero comprar. E você faz toda a negociação. E na hora que você vai lá assinar o contrato está ali pronto. E você vê uma cláusula lá. O novo proprietário não pode mexer em nada, não pode modificar nada, não pode trocar os móveis de lugar. Você assinaria esse contrato? Não. Eu gosto de ver aqueles programas, né? Irmãos à Obra, aqueles dois bonitões lá, né? Mas eu vejo por causa da obra, tá? Eu sei que a mulherada vê por causa dos irmãos, né? Não é interessante que a pessoa compra a casa, pode estar no pior estado que for, né? E de repente você vê, derruba uma parede aqui, levanta uma parede ali, tira uma coisa daqui, tira uma coisa lá, e de repente a casa se tornou uma outra casa. O comprador, ele teve a liberdade de fazer o que ele queria, mudar o que ele queria e deixar aquela casa como seu lar, como a sua propriedade, um lugar que você chega e você diz que não é gostoso voltar para casa. Você tem lá a sua cadeirinha, sua poltroninha, né, certinha. Eu gosto de sentar aqui, né? Eu gosto daqui. Lar é um lugar onde a gente se sente bem, um lugar que a gente se sente confortável.
Imagina que nesse contrato está escrito assim: olha, você está recebendo todas as chaves aqui, porém, tem um quarto ali que está fechado. Esse quarto você não pode mexer, nunca. Você nunca pode entrar lá, esse quarto é meu. Não, quando você compra uma propriedade, você assume o controle sobre toda aquela propriedade. Tudo é seu. Você é o proprietário, você é o dono, e você vai mexer de acordo com o que você quiser mexer. Paulo diz: fostes comprados por preço. A expressão é: vocês foram comprados por alguém. E é importante a gente entender a afirmação de Paulo, quando ele fala sobre isso, né? Se você tem a sua Bíblia, abre ela em Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Olha só o que Paulo diz para aqueles crentes em Romanos. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo vai dizer: antigamente vocês eram escravos do pecado. Quem dominava a sua vida? Quem controlava a sua vida? Quem era o dono da sua vida? O pecado. E Paulo vai dizer então que nós éramos escravos. Ele diz: antigamente nós éramos assim. Antigamente nós éramos condenados, mas nós fomos comprados por preço. Que preço, gente? Os imóveis hoje estão com preço caríssimo, né? Essa região aqui é um absurdo, né? Chegam a pedir 20 mil reais por 1 metro. Sabe o que é 1 metro? 1 metrinho. O que você faz com 1 metro? Nada. Não dá nem para dormir em pé, né? Em 1 metro. Qual foi o preço? Abre sua Bíblia. Primeira carta de Pedro. Vai lá rapidinho, vira o papel aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Olha só o que diz aí. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais legaram. Pedro está tratando aquela seguinte questão: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Paulo está dizendo isso nessa questão, Pedro está dizendo isso nessa questão. Nós somos comprados de algo que nós herdamos dos nossos pais. Sabe o que nós herdamos dos nossos pais? Natureza pecaminosa, natureza morta. Por isso somos pecadores, separados de Deus Santo. Agora ele diz que nós somos comprados, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, não foi com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele comprou, ele pagou alto preço. E sabe de uma coisa? A nossa vida mudou de dono.
Enquanto o meu eu era o dono da minha vida, enquanto a minha vida era controlada pelo meu pecado, pelo meu estado pecaminoso, a partir do momento em que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, a partir do momento que Ele paga o preço do meu pecado, a partir do momento que Ele assume o controle, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da minha vida. Em Romanos 14, vai lá rapidinho na sua Bíblia, Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8, diz o seguinte: porque se vivemos, presta atenção, se estamos vivos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Temos um novo dono na nossa vida, alguém que deve controlar a nossa vida. E sabe, é o Espírito Santo que é aquele que dá a marca da compra. Olha só o que Paulo fala escrevendo aos Efésios: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, ele está falando para crente, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, fostes o quê? Selados. Hoje em dia, a gente assina um contrato de compra, mas esse contrato ele vai para o cartório, e lá ele é registrado, e a partir do momento que aquele documento ele é registrado, você tem a garantia de propriedade. Procura comprar um imóvel, só assinar assim num papel, e falar, tá bom, olha, confio em você, você vai ver o que acontece. Mas quando esse documento vai para o cartório, ele é registrado. O que Paulo está tentando dizer aqui para nós é o seguinte, que o Espírito Santo é o registro, é a marca, é o selo da propriedade. Veja só, fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Espírito Santo é garantia. Lembra que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Sabe o que garante isso? É o selo do Espírito Santo. Até o momento do resgate. Até aquele momento em que os mortos em Cristo ressurgirão para a vida eterna. É o Espírito Santo que dá esse selo de garantia para todos nós. Se nós pertencemos a Deus, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E sabe, ele tem que controlar cada parte. Você não pode dizer para o Espírito Santo o seguinte, olha, Senhor, o Senhor, por favor, controle minhas emoções, tá bom? O Senhor tem liberdade para controlar as minhas emoções, mas o Senhor não controla o meu bolso não, tá? Quem controla o meu bolso sou eu. Olha, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu quero que o Espírito Santo habite em mim, que Ele cele a minha vida, que Ele me garanta para a eternidade, mas esta área da minha vida aqui, esse quartinho aqui, eu não dou a chave não, esse quartinho aqui é meu. Não. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando Ele nos compra, e quando Ele nos sela com o seu Espírito, Ele deve estar no controle de tudo, das nossas mentes, das nossas emoções, do nosso corpo, da nossa vontade. Assim
Como quando nós compramos uma casa, nós queremos pintar, nós queremos dar a cor que nós queremos trocar a janela, nós queremos abrir a sala para o conceito aberto, né? O Espírito Santo quer fazer isso na nossa vida. Ele quer transformar, Ele quer mudar todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo fala: se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas, tudo se faz novo. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele quer dirigir, Ele quer governar, dominar tudo. Permita que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida. Ele não é só uma garantia de que um dia você vai morrer e você vai passar a eternidade no céu. Vida eterna é muito mais do que um dia passar a eternidade no céu. Vida eterna implica que hoje, no dia de hoje, no momento de hoje, o Espírito de Deus controla a nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões, para a glória dEle. Permita que o Espírito Santo guie a sua vida. Então, se o Espírito mora em nós, se nós temos um novo dono, então, agora nós vamos para as implicações dessa nova moradia. E cadê as implicações da nossa moradia? O apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 20: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Percebe a sequência que Paulo está dando aqui nesse texto? Paulo não começa dizendo que Deus está começando a mudar o nosso comportamento, Ele muda a nossa identidade. Ele falou: vocês já ouviram falar que o Espírito Santo habita em vocês? Olha a sequência. Já ouviram falar que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês já ouviram falar que você foi comprado pelo Espírito Santo? Você já ouviu falar que o seu corpo é um templo do Espírito Santo? Então, se vocês ouviram tudo isso, agora, sabendo que você foi comprado, que o Espírito Santo te selou, que Ele habita em você permanentemente, sabendo tudo isso, agora você faz o quê? Agora você glorifica a Deus no seu corpo. No Antigo Testamento, como eu falei, o templo era santo, o local era santo. As pessoas se dirigiam até o templo porque Deus habitava ali. Então as pessoas precisavam se dirigir até o templo. A nação de Israel teria que ser luz para as nações. E como que ela seria luz para as nações? As pessoas vinham de todas as partes do mundo para conhecer o Deus de Israel. As pessoas vinham para o templo porque Deus habitava ali. Era a presença de Deus que fazia aquele local santo. Lembra quando Moisés chega e ele vê a sarça ardente, ele vai se aproximando, Deus diz: para! Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. A terra tinha alguma química diferente? Não, era a presença de Deus. A presença de Deus fazia o templo santo. A presença de Deus fez aquele local santo. A presença de Deus, gente. A presença de Deus aqui dentro deve fazer desse templo um lugar santo. Pedro vai dizer, replicando Levítico, em 1 Pedro 1,16 ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Ele mostra que a nova vida em Cristo, ela deve produzir uma transformação interior.
Lembra de um personagem muito emblemático, chamado Pedro? Personagem bíblico, emblemático. Lembra como é Pedro antes do Espírito Santo? Lembra que quando Jesus está aqui com eles, ele não tem o Espírito Santo dentro dele. Jesus ainda está no ministério presente. Lembra como era Pedro? Falava o que queria, agia de qualquer jeito, puxava a espada, cortava a orelha dos outros, né? Esse é Pedro. Em Atos capítulo 2, depois que o Espírito Santo desce e habita em Pedro, você vê um homem totalmente diferente. Você tem um Pedro antes do Espírito Santo, controlado pelo eu, controlado pelas suas emoções, controlado pelas suas ambições, pelos seus desejos. E agora a gente vê um Pedro controlado pelo Espírito Santo. E esse homem faz uma pregação onde 3.000 pessoas se convertem. Já pensou o que é isso? Já pensou? O Espírito Santo não melhorou Pedro. Ele transformou Pedro. O Espírito Santo não quer nos melhorar. Ele quer nos transformar. Ele quer fazer uma reforma geral. Tem um programa assim? Tem, né? Reforma total, reforma radical. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Uma reforma interna, não externa. O Espírito Santo não está preocupado com uma reforma externa. Aliás, é interessante que esses programas de construção, as reformas sempre são internas. Nem mostram nada da casa por fora. Às vezes tem que trocar o telhado, porque está caindo água. Mas a reforma é por dentro. O Espírito Santo quer modificar a gente por dentro. Ele quer fazer de nós uma nova criatura. Depois de tudo que a gente ouviu, a gente sabe que o Espírito Santo não visita. Ele habita nos crentes. Ele permanece, transforma, capacita, sustenta. E a minha pergunta é, talvez hoje é a hora de a gente abrir alguma porta para Ele. Talvez hoje seja a hora de entregar alguma chave para o Espírito Santo. Será que tem algum cômodo aí na sua vida que você está trancando as 7 chaves e não tem permitido que o Espírito Santo faça uma reforma, transforme aquilo? E se você olhando para dentro de você, você percebe, não, tem áreas da minha vida sim, que eu não tenho permitido o Espírito Santo dirigir a minha vida. Eu não tenho permitido o Espírito Santo transformar a minha vida. Nessa área eu mesmo tomo as decisões. Lembra, se você é um crente, Ele habita em você. Ele é o novo dono. E isso tem implicações. O Espírito Santo tem que mudar a nossa vida. Porque Ele nos comprou. Tem uma porta que você precisa abrir. Talvez hoje você tenha que dizer, Senhor, essa casa aqui é sua. Faz dela o que o Senhor quiser. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero falar primeiro com os crentes. Será que hoje você pode dizer para o Senhor, essa casa é sua? Entra em qualquer quarto, em qualquer cômodo, em qualquer parte da minha vida e faz a transformação que o Senhor quer fazer. Reina em mim. Me transforma para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. Se você é um crente e você percebe que não tem permitido o Espírito Santo dirigir a sua vida, então fale com Ele agora. Fale com Deus, fale, Senhor, eu quero entregar todas as chaves. Eu quero uma casa aberta, sem restrições. O Senhor é o dono. Faz o que o Senhor quiser.
O Senhor não é um hóspede aqui dentro dessa casa. O Senhor é o dono. O Senhor tem o direito. Então, faça o que quiser da minha vida, para que a minha vida glorifique o Senhor. Faça essa oração. E deixe o Espírito Santo dirigir e governar a sua vida. Se você está aqui conosco e você não tem uma certeza de vida eterna, se você sabe que o Espírito Santo não habita em você, porque você ainda não reconheceu o seu pecado, você não reconheceu que a única maneira de ter o seu preço pago é crendo em Jesus Cristo. A única maneira de você ter realmente uma transformação e não uma reforma é entregando a sua vida para Jesus. E se você não fez isso, talvez hoje é o seu dia. O Espírito Santo quer comunicar vida a você, mas Ele não força a entrada. Ele oferece aquele que crê em mim. Será que há alguém aqui hoje pela manhã que vai dizer: pastor, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, e por isso eu sei que a minha vida não é dirigida, não é controlada e não é habitada pelo Espírito Santo. Mas hoje eu quero começar. Hoje eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero realmente que Ele seja o dono da minha vida, que Ele controle a minha vida por inteiro. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Eu quero que o Espírito Santo me cele para a eternidade. Se é o seu caso, pastor, ore por mim. Eu quero fazer uma oração por você. Pastor, ore por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. O Espírito Santo está tocando no meu coração e eu não quero resistir mais. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Por favor, ore por mim. Há alguém assim? Se tiver, enquanto as pessoas estão com os olhos fechados, só levanta uma de suas mãos bem alto. Pastor, ore por mim nesse momento. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que o Espírito Santo venha habitar na minha vida. Amém. Deus te abençoe. Eu vi a sua mão. Vou orar por você. Há mais alguém? Pode baixar. Há mais alguém? Pastor, ore por mim também. Levanta uma mão bem alta para eu poder ver. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Aqui em cima. Amém. Deus te abençoe. Pode baixar. Mais alguém? Pastor, ore por mim também. Deus tem falado ao meu coração. Amém. Deus te abençoe. Deus tem falado ao meu coração, o Espírito Santo está mexendo comigo. E eu não quero pertencer a outro a não ser ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Antes de eu orar. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por tua palavra. Palavra que toca profundamente o nosso ser. Pai, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos da direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Abençoe cada um de nós que já um dia entregamos as nossas vidas para Jesus. Obrigado por aqueles que já têm uma certeza da vida eterna. Mas, ó Deus, nós precisamos entender que o Teu Espírito Santo habita em nós, quer dirigir a nossa vida. Que como crentes, ó Pai, nós possamos entregar todas as chaves, abrir todas as portas e permitir que Ele transforme as nossas vidas. Eu quero agradecer o Senhor pelas pessoas que, por levantarem suas mãos, estão dizendo que querem iniciar um relacionamento diferente com o Senhor, que querem ser habitadas pelo Teu Espírito Santo, seladas pelo Espírito Santo para o dia
da redenção, o dia da ressurreição. Que hoje, ó Pai, hoje, haja nascimento espiritual aqui. Que pessoas entreguem sua vida para Jesus. E que todos nós possamos viver para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos